Começa agora a Revista Nacional. Apresentação: Carlos Vítolo. Você está ouvindo Rádio Sindicop. Acompanhe agora nossa parceria. É hora de falar sobre as parcerias e convênios do Sindicop. São benefícios com descontos especiais para você, filiado, filiada, cônjuge e dependentes. Nossa parceria. Ninguém oferece tantas vantagens como o Sindicop. Confira todos os nossos parceiros no sindicop.org.br. Você está ouvindo Rádio Sindicop. Nove 12 é hora de entrevista. No ar, entrevista. Ao vivo para você. Sejam bem-vindos. Aí, minha gente, 9 horas 13 minutos, 9h13. Deixa eu tirar aqui a nossa trilha para receber a nossa convidada, né? Deixa eu tirar também essa tarja, né? Para aparecer melhor aqui a nossa amiga Paula. Aí, que beleza, hein? Paula, muito obrigado, viu, por você ter aceito aí o nosso convite para bater esse papo com a gente aqui. E deixa eu só ver, você me ouve bem, Paula? Tudo certinho? Bom dia para você, viu? Bom dia, tudo certinho aqui. Você consegue me ouvir também? Isso, perfeitamente, viu? Bacana, né? Pra gente bater esse papo bem legal. A Paula, gente, que tem essa parceria com o Sindicop, né? Faz todo o atendimento lá. Depois, no final do nosso bate-papo, a gente vai falar sobre essa questão do atendimento lá, como que funciona, né? Quem tiver interessado, como fazer. Mas antes, eu queria entender um pouco, Paula, e todos os nossos amigos ouvintes, né, do nosso aplicativo, o pessoal acompanhando, né, o pessoal do Facebook, também do nosso canal no YouTube, entender aí um pouquinho daquilo que você faz, né? Porque, por hábito, né, Paula, o brasileiro, a brasileira, sempre deixa para a última hora, principalmente questões relacionadas à saúde, né? Em se falando dessas questões aí, por exemplo, quando se diz tratamento psicológico, fonoaudiológico, né? Coisas que às vezes as pessoas acham que são tão distantes, né, da gente, né? Como que é, Paula? Quem é esse profissional, né? A fonoaudiologia, né? O que ela faz, né? O que os fonoaudiólogos fazem, Paula? Pois não, dá uma orientação para a gente, explica para a gente um pouquinho aí. Obrigado mais uma vez, viu? Claro, Carlos. Primeiramente, bom dia. Gostaria muito de agradecer esse convite. Bom dia para os ouvintes da Rádio Sindicop. É um prazer poder falar de fonoaudiologia, disseminar informação, né, principalmente voltada para a área da saúde. E, bom, a fonoaudiologia, ela é muito ampla, né? Ela tem muitas áreas que são pouco conhecidas. E eu digo que somente depois que eu realmente me tornei fonoaudióloga que eu fui entender realmente, né, quantas áreas a gente podia atuar. Mas acho que uma coisa principal que eu gostaria de deixar assim como algo primordial para as pessoas pensarem é que a fonoaudiologia, ela não é somente para tratamento, ela é muito também para prevenção, promoção de saúde, né? Então, igual você falou, que às vezes a gente deixa para a última hora para conseguir resolver um problema, alguma coisa, né? E a fonoaudiologia, ela pode te ajudar muito antes, né? Assim, bom, então algumas coisas que a fonoaudiologia faz, né? Ela tem várias áreas. Antes eram consideradas 12 áreas, depois foi aumentando essas áreas, né? Mas a gente trabalha basicamente com linguagem, motricidade orofacial, que são musculaturas da face. Então, muitas vezes, a gente tem essa musculatura muito defasada, pessoas que usam aparelho, pessoas mais idosas, né? Então, isso é muito importante a gente trabalhar. Pessoas que engasgam muito, precisam do acompanhamento fonoaudiológico, crianças com trocas na fala, crianças que não estão falando na idade certa, na aprendizagem, a criança que não está conseguindo ir muito bem ali na alfabetização, ou mesmo pós-alfabetização. Tem a parte da audiometria, que ela tem uma área gigantesca, né? Então, são os exames de audiometria para a gente ver se a pessoa está ouvindo bem e muito mais. Tem um exame muito legal que chama processamento auditivo, exame do processamento auditivo, que vê, porque às vezes a criança, a gente fala com a criança ou até com o adulto,
E ele fala assim, mas eu não entendi, eu entendi a informação trocada, então isso é uma falha no processamento. A parte do zumbido, a gente tem tontura, fono trata tontura, muito bacana. Ronco também, então pessoas que roncam, tudo isso a fonoaudiologia vai ajudar. E também a parte de avaliação, né? Quando você precisa ali para saber realmente, vou fazer uma avaliação em conjunto com os outros profissionais, para saber qual vai ser o melhor caminho a se tomar, qual o diagnóstico. Nós tratamos também, lidamos com as crianças excepcionais, né? Então, autismo, TDAH, síndromes, diminuição da UDI, né? Então, tudo isso a gente ajuda a tratar. Então, a fono, ela vem para qualidade de vida. Ela vem para te dar algo que está faltando, né? Muitos idosos, Alzheimer, pós-AVC, Parkinson. Então, assim, eu falo que a gente vai do 0 ao 100, literalmente. Realmente, viu? Você falando aí essa questão, eu lembrei de uma amiga minha, da questão do ronco, né? Como às vezes a gente busca a solução errada, e essa amiga minha, ela diz que o esposo dela ronca demais, né? A solução que ela encontrou, Paula, foi cada um ir dormir em um quarto, sabe? É difícil, né? Então eu vou dar essa dica para ela. Olha, procura uma fono aí, né? Tem situações assim, né, Paula? Às vezes a pessoa busca uma saída que não é a saída de um especialista, de um profissional, né? E não resolve o problema, né? Sim, e você acaba afastando aquele casal, afastando, né? Trocando a rotina, fazendo todo. E é todo um incômodo, né? Porque a pessoa que ronca, ela também se sente incomodada, porque assim, uma coisa que também é muito importante dizer, que muitas pessoas não sabem, a apneia obstrutiva do sono, que são momentos de pausa, de respiração mesmo, de oxigenação no nosso cérebro, ela é um dos grandes fatores para um AVC. Então, as pessoas acham que, não, tudo bem, eu vou tomar um remédio, por exemplo, meu marido ronca, então eu vou tomar um remédio para dormir. Eu vou trocar o lugar. Eu vou pôr um algodão no ouvido. Né? Isso não resolve o problema e você não está tratando a saúde, você está deixando aquilo realmente acontecer algo muito mais grave posteriormente. Então, tudo que não é natural do ser humano, tudo que está fugindo do que é natural, precisa ser investigado e possivelmente tratado. Realmente. Ô, Paula, tem alguns problemas que eu acho assim fantástico, né? O tratamento e o resultado, né? Por exemplo, eu tinha um sobrinho que ele trocava, tenho, né, um sobrinho ainda, e ele trocava, eu não sei se era P com B, com D ou com T, ele tinha muitas dificuldades assim com essas letras, sabe? E a minha irmã percebeu, né, essa falha e levou na fono, e é impressionante, viu, como que o tratamento corrigiu isso. Hoje, assim, é zero, sabe, esse tipo de problema. Isso se encontra muito, né, principalmente nas crianças, né, Paula? Sim, é muito comum. E ainda, o que é um agravante é porque, assim, a criança iniciou a fala, e aí ela começa a falar toda aquela falinha que todo mundo acha bonitinho. Aí ela tá trocando, todo mundo acha lindo. Aí ninguém fala assim, não, olha, precisa ir para uma fono, vamos lá. E vai deixando, porque a gente não quer que aquele nenê deixe de ser nenê, né? E muitas vezes a gente vai deixando, e aí a criança chega lá no consultório com 5 anos, trocando todos os fonemas, e aí a gente tendo que correr atrás, porque se a criança troca na fala, muito possivelmente ela trocará na escrita depois, então na alfabetização ela vai ser muito lesada. Então, assim, a gente sabe desse sentimento, e a gente conversa muito com os pais quanto a isso. E chupeta e mamadeira pioram muito se a criança ficar com a chupeta e com a mamadeira, né? Então, assim, a gente indica no máximo chupeta até 2 anos, mamadeira a gente pode ir retirando, pode ir deixando só no momento noturno, depois a gente retira, compra um copo bonitão ali, a criança já... Então, você vai lidando com a idade da criança na idade certa, né? Você não vai infantilizando e nem adultizando essa criança demais.
Eu tenho uma curiosidade muito grande, Paulo, até eu gostaria de que você explicasse um pouco para a gente isso. A questão da gagueira, né? É, a gagueira, ela tem cura? O que que provoca essa gagueira? E depois de adulto já, né? Isso tem solução? Como é que funciona essa questão, Paula? Então vamos lá. Existe um mito, né? Que depois que a criança levou um susto, ela começou a gaguejar. Ela morreu um cachorro, começou a gaguejar, né? Então a gente tem esse mito. O que se sabe é que o gene da gagueira, né, que é uma moléculazinha, digamos assim, ela já nasce com a pessoa. E aí ela já tem uma predisposição a ter a gagueira. E aí vai depender se ela vai ativar esse gene, né, dentro do corpo, ou se não, né? Se ele vai ser ativado ou não. E a gagueira não é que ela tem cura, ela tem tratamento. Então, o fonoaudiólogo, ele vai ensinar técnicas e formas de você lidar e de falar e de... muitas vezes, a pessoa que é gaga é porque ela não respira, ela não sabe respirar. E aí o fonoaudiólogo vem com essas técnicas de respiração e a gente vai trabalhando a respiração, vai trabalhando técnicas para prolongamento de sílabas, para ver exatamente onde estão ocorrendo, né, essas gagueiras. E assim, todos nós somos gagos em alguns momentos da nossa vida. Eu estou em um momento de uma entrevista, é normal vir o nervosismo, é normal vir aquela tensão, então eu posso ficar e dar uma gaguejada. Então, isso é normal. Essa a gente chama de uma disfluência comum, né? Então, a pessoa não é tão fluente, mas é ok. E a disfluência gaga, que é aquela que já atrapalha a vida da pessoa, que ela tem muita repetição, né? Ou até um bloqueio, ela vai falar oi, ela não consegue. Tem pessoas que acabam criando mecanismos, né, de se bater mesmo para não gaguejar, de virar o olho, de mexer a cabeça. E aí tudo isso atrapalha a vida da pessoa. Eu já tive pessoas que vieram e falaram assim, olha, eu não consegui o emprego que eu sempre quis por conta da minha gagueira. E é muito triste isso, né? Ou a pessoa deixar de se relacionar, deixar de socializar por conta da gagueira. Então, assim, ela não tem cura, porque é um gene que está lá dentro de você, né? Então é no seu DNA, eu não tenho como alterar o seu DNA, mas a gente tem como criar técnicas para que você melhore isso. Do mesmo jeito, pessoas que às vezes têm muito medo de falar em público, precisa dar uma palestra, é um líder ali, precisa fazer várias reuniões, a gente consegue destravar tudo isso para que a pessoa consiga ter essa comunicação mais fluida, mais eficaz. Realmente não é fácil, né? A gente precisa ter a compreensão, né? Nem sempre a família, ou às vezes as instituições ali básicas da sociedade, né? Por exemplo, a escola, né? As outras crianças, não tem, né, esse entendimento. Então, a gente sabe que realmente é a ajuda profissional, né, que vai fazer essa diferença na vida da pessoa. Aliás, Paulo, por falar em escola, se eu estiver errado, você por gentileza corrige, mas eu queria saber se existe assim, a relação também com tudo isso que você explicou para a gente até agora com a própria escrita. Existe alguma relação ou não? Muito, muito. Eu falo que assim, quando a gente lida com crianças, se a gente não tiver a escola junto, aliado ao nosso tratamento, a gente perde muito. É óbvio que assim, quando você contou do seu sobrinho, né, que a fono ajudou muito. Por que a fono ajuda? Fono não faz milagre. A gente ainda não consegue pegar uma varinha de condão e falar, pronto, a criança não vai mais ter essas trocas. Então, o que é o papel fundamental? Quando o paciente, independente da idade, vem para o fono, eu falo principalmente ou para o paciente ou para a família assim, eu preciso de vocês aliados a mim. Eu preciso que vocês entendam a importância do papel de vocês. Então, aqui comigo vai ser 30 minutos, 50 minutos, né? Enfim,
E só que o resto da semana vai depender de vocês. Então, ao mesmo tempo que a criança, hoje em dia, na maior parte das vezes, ela passa um período muito grande dentro da escola. Então, essas informações todas que o fonoaudiólogo passa para os pais tem que ser repassada para a escola. Tem que haver ali uma conversa muito grande para tudo ser trabalhado. E essa parte da escrita, foi como eu te disse, uma criança que tem trocas na fala, ela vai passar para a escrita na hora que ela começar a alfabetizar. Então, é muito importante que a gente sane todas as trocas fonológicas antes do início da alfabetização dessa criança, né? E também existem as trocas que não são por fala, que é da dislexia, por exemplo, né? Que é quando a criança, ela troca ali, por exemplo, o B pelo D, que ela vê espelhado, né? Ou uma falha no processamento auditivo, porque ela não está conseguindo identificar qual que é aquele fonema, qual que é aquele sonzinho. Então, por isso que a gente precisa de uma investigação ampla, um olhar individualizado. A gente não pode fazer algo geral e colocar todo mundo no mesmo quadrado. Não, cada ser humano é único, cada tratamento é único, eu vou olhar diferente para cada pessoa que vem para mim. E a escola, junto com... tendo essa noção também, porque eu recebo muitas crianças que vieram porque a escola percebeu a dificuldade. Isso é lindo, porque a escola orientou os pais, então a escola estava muito atenta, e aí a gente consegue pegar essa criança para fazer o tratamento, porque às vezes os pais não têm um parâmetro. Ah, é meu filho único, eu não tenho sobrinhos, eu nunca tive convívio com criança, então eu não sei se aquilo está certo ou não. E a escola tendo esse olhar também especializado, é aonde a gente consegue realmente entregar o melhor tratamento para aquela criança e futuramente ela ter uma melhor qualidade de vida e não ter nada dessas trocas e realmente, assim, se encaixar no normal igual os outros coleguinhas, sabe? Realmente. E infelizmente, né, o nosso sistema educacional ainda, né, não tem todo esse preparo, né, para pelo menos ter essa percepção, né? E muitas vezes aí até creio que não tendo essa percepção pode se tornar até uma espécie de bullying, né? E aí gera uma outra série de problemas, né? Agora, Paula, eu quero conversar com você. Você está atuando em uma área que é extremamente preocupante, difícil, né? Que é aí no sistema prisional, né? Trabalhando com adultos, né? Também com os policiais penais, né? E aí você desenvolve esse trabalho lá no Sindicop e tal, nós vamos falar dele. Mas eu queria saber, todo mundo sabe, né? Inclusive a área da psicologia, nós já tratamos isso aqui, que o policial penal, a policial penal, os servidores, né, em geral, né, do sistema prisional, claro, né, tem toda a pressão, né, da atividade realizada, toda a preocupação com segurança, não é fácil, fora, né, as condições de trabalho, as lutas com o governo, que tem toda a dificuldade de reconhecer, é realmente lamentável. Queria ver com você, assim, todas essas pressões do trabalho, elas podem trazer algum tipo de problema, algum tipo de preocupação nesta área que a Fono pode resolver e atuar? Ou não? Estou viajando demais, hein? Não, você está viajando na onda certa. Primeiro, assim, eu admiro muito esse trabalho que eu consegui ter mais agora acesso e convivência depois que eu me tornei parceira, né? Então, consegui me tornar ali mais próxima, entender um pouco mais do trabalho. Carlos, você travou para mim. Ué, pode falar, eu tô ouvindo, eu vou... Então tá bom. É muito engraçado, né? Eu não posso jamais citar nomes de pacientes, né, nem nada, mas eu tenho um paciente que ele foi o primeiro paciente do sindicato a me procurar,
e ele está comigo até hoje, que ele veio me procurar porque ele falou assim, a queixa dele era: eu não consigo me comunicar direito. E aí eu falei, como assim, né? Vamos destrinchar um pouco mais isso. Ele falou, eu tô esquecendo muitas palavras, eu vou falar, eu travo. Às vezes eu fico até meio nervoso, né? Assim, ansioso para falar. E imagina, né? Faz 20 anos de agente penitenciário. Ele falou assim, eu fico na torre e eu não tenho comunicação com as pessoas. E aí eu falei para ele, eu falei, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele não gosta de gastar energia, ele quer reter toda a energia possível. Isso vem lá de quando a gente era, da época das cavernas, né? Então, que a gente tinha que economizar energia ao máximo, porque dali a pouco a gente tinha que atacar um leão ou atacar um alce, enfim, né? Pra gente poder sobreviver. Então, ele economiza energia ao máximo. E ele faz o seguinte, áreas do nosso cérebro que não estão sendo utilizadas, ele desliga, ele mata aquela área. É como se, assim, esses neurônios estão aqui, não estão sendo usados, para que eu vou deixar eles aqui? Não tem necessidade. Então, a pessoa perde habilidade cognitiva, de atenção, de memória, de habilidades de conversação, tudo isso. E aí eu falo, né, assim, quando a gente vai perdendo, quando a gente fala de cérebro, isso que é o mais importante, fono lida com o cérebro. A gente vai lidar com musculatura, vai lidar ali, né, com outras questões, mas tudo que a gente faz é pensando em cérebro. Estimular o cérebro para que a gente consiga atingir o nosso objetivo. Quando a gente fala de cérebro, tudo pode atrapalhar ou ajudar. Então, assim, você sabe jogos bobinhos? Vou jogar um caça-palavras, palavras cruzadas, jogo dos 7 erros. Isso é fundamental. Você tem que exercitar tudo que entra na rotina e no automático. Você vai mostrando para o seu cérebro, não preciso te usar, não preciso te usar. E ele vai ficando mais preguiçoso e vai diminuindo essa liberação de neurônio e de ativação daquela área. E aí você fala assim, nossa, todo idoso vai ter Alzheimer? Não. Pessoas que não usam o cérebro. Pessoas que, assim, não pegam um livro para ler, que não trocam o caminho de casa, então sempre vai pelo mesmo caminho. A pessoa, eu falo que, assim, você tem que aprender uma coisa nova todo dia. Pronto. Você aprendeu uma coisinha nova. Nossa, eu aprendi a descascar batata de uma forma diferente. Legal, já é uma forma nova que você está fazendo, né? Olha, eu vi uma palavra nova, procurei uma palavra nova no dicionário, aprendi seu significado. Então, é a gente constantemente utilizar o nosso cérebro, para que a gente realmente não diminua essa nossa capacidade intelectual, cognitiva, e posteriormente a gente venha a ter realmente alguma dificuldade, alguma alteração, que aí não vai mais ser prevenção, né? Aí vai ser tratamento. Realmente, enquanto você falava, eu me lembrava aqui, inclusive, da minha mãe, né? Que ela passou por isso e hoje passa por um tratamento. E é impressionante que a minha mãe, a vida toda, por exemplo, ela sempre cozinhou, gostou muito de cozinhar. E tempos atrás, agora, ela me disse, né? Ela falou assim, nossa, eu gostaria tanto de fazer um arroz, mas como é que faz esse arroz? Eu não sei. É impressionante. E aí ela tem acompanhamento médico, o médico já falou que neste caso é irreversível, né? Não tem como se resolver, é só realmente acompanhar. Mas aí é essa questão também, que é uma outra coisa que, infelizmente, a área da medicina às vezes não fala a mesma linguagem que os fonoaudiólogos, que os terapeutas, né? Psicólogos, físios, TOs. O que acontece, né? Quando você fala, não tem mais reversão, tudo bem. Então, o que a gente está querendo dizer? Bom, aquela área daquele cérebro, especificamente disso, não tenho como voltar o que era. Mas a gente esquece também de uma palavra fundamental: neuroplasticidade.
O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do cérebro de se readaptar e usar outras áreas do cérebro para fazer a mesma coisa. Aí o que acontece? O médico chega e fala: é um quadro irreversível. Tudo bem, ou vamos supor, não tem mais como melhorar. Mas também tem como fazer não piorar. A gente pode estabilizar. Então, uma pessoa com Alzheimer, por exemplo, ela já perdeu aquilo. Então, realmente, a gente não consegue ativar outra área do cérebro para fazer aquilo. Ok. Mas a progressão, a rapidez que seria para ela chegar num Alzheimer nível 5, né, que é aquele Alzheimer realmente que a pessoa já não está mais ali, a gente pode retardar isso. A gente pode diminuir essa progressão e a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Então, tudo que envolve cérebro, a fono pode ajudar. Mas aí vai viver em fono? Vai, porque a fono ela vai estar ali como um medidor. Olha, a gente conseguiu um ganhozinho aqui. A gente está mantendo, mas não estamos perdendo. Entendeu? Ou vamos supor, nossa, mas não tá normal pelo tanto que tá perdendo. Vamos fazer mais exames. Vamos tentar trocar o medicamento. Vamos mandar para outros profissionais. Então, assim, não é porque a pessoa ela recebeu um diagnóstico que ela recebeu ali um carimbo de acabou. Sabe? Tem muito mais coisa que pode ser feita e que às vezes a própria pessoa, eu vejo assim, muitos idosos, adultos chegam para mim muito sensibilizados, porque as pessoas realmente assim, já tem isso, deixa de lado. E aí o fono vai, o fono conversa, o fono dá atenção, e eu falo que muitas vezes eu sou psicóloga ao invés de fonoaudióloga, porque essas pessoas só querem conversar, a pessoa só tá ali querendo um pouquinho de atenção, e aí você vai trabalhando um pouquinho, vai fazendo, aí a pessoa vai melhorando a habilidade de conversar, vai melhorando a memória, vai no dia a dia ali, os próprios filhos falam: nossa, olha que legal, você está participando mais, não está se isolando tanto. É igual uma pessoa que tem perda auditiva, que não consegue conversar, as pessoas falam: nem vou tentar falar, porque eu falo A, ele entende B. Não, gente, é um ser humano antes de tudo, né? Vamos considerar ali que tem uma história, tem sentimentos, tem toda uma questão que precisa ser levada em consideração também. Realmente, né, esse lado humanizado aí, né, precisa funcionar aí em todo tipo de tratamento, né? Ô Paula, e aí? E como que funciona aí esse seu atendimento, esse seu trabalho na sede do Sindicop? Quais os dias que você atende? Os interessados em estar aí fazendo um agendamento com você? Quanto tempo que dura? Como que é esse tratamento? Explica para a gente aí esse trabalho especificamente no Sindicop aí, porque com certeza depois a gente vai divulgar bastante, né? Vai ter muito mais gente aí interessada, principalmente com os esclarecimentos que você trouxe hoje para a gente, né? Espero que sim, viu? Espero que eu possa ter criado uma centelha ali de uma informação que a pessoa pare para pensar, né? Bom, primeiro que o atendimento do Sindicop, ele não é somente para os afiliados, ele é para os cônjuges, para os filhos. Então, assim, a pessoa que ela é afiliada, se ela tem alguém ali da família que precise do atendimento, ela pode entrar em contato para a gente fazer. Outra coisa super bacana, os atendimentos eles são híbridos, tanto presencial quanto online. Eu tenho muitos pacientes de outras cidades fazendo atendimento comigo pela telesaúde, né? Pelo esse atendimento via internet. Então a gente consegue, obviamente que tem alguns casos, se forem casos graves, a gente não consegue atender, mas esses casos assim que de fala, de gagueira, essas coisas a gente consegue super. Eu tenho uma paciente que está com aparelho para retirada de aparelho, ela faz exercícios comigo, enfim, muito bacana. Os atendimentos têm duração de 30 minutos. Eu recomendo sempre uma vez por semana, porque vai depender mais de você fazer em casa, desse comprometimento, né? Igual a gente já vinha conversando. E o tempo morro de medo dessa doença com os familiares, mas é reconfortante ouvir isso de uma profissional. Obrigada, Laura, obrigada. Que bom, viu? Que bom que eu pude trazer um pouquinho de conforto aí para você.
E aí, assim, o tempo de tratamento, né? Então, o tempo que você vai fazer aí de tratamento, quanto tempo vai durar? É 1 mês, 2 meses, 3 meses? Isso a gente não consegue falar logo de início, né? A gente não consegue já falar assim, não, vai durar tanto tempo. Por quê? Eu brinco que a sessão de fono, quando a gente tá com criança, a gente tem que ser muito Xuxa, né? Que tudo tem que ser muito legal. Porque realmente a fonoterapia, ela é muito repetição. Repetição, repetição, repetição. E aí é uma coisa meio maçante, um pouco chato, um pouco cansativo. Então a gente tem que fazer formas de que aquilo fique legal, né? Para a criança querer voltar, para a criança querer participar, assim como adulto. Eu falo que eu tento ser o mais simpática com todo mundo, para as pessoas falarem, olha, essa fono é legal, eu vou voltar, porque o tratamento em si tem hora que ele não é legal, que ele é chato, que ele é repetitivo, tem hora que é dolorido, né? Muitas vezes com o que a gente tem que fazer, as pessoas que têm o engasgo. Então, isso acaba ficando um pouco chato, assim, né? Mas, então, eu não consigo falar uma quantidade. Olha, serão 3 meses de tratamento. Vai depender de casa, de quanto eu vou me empenhar em casa, de quanto eu vou ouvir as orientações e realmente eu farei, realmente eu buscarei mais. Então, olha, se a fono indicou 3 vezes por dia, eu vou fazer as 3 vezes por dia. E uma coisa que eu esqueci de falar, que a fono também trata, ajuda pessoas que têm o calo vocal, que têm problema de rouquidão, que cantam, que são atores, jornalistas, tudo isso a fono ajuda bastante. Então, eu não consigo falar uma quantidade, mas isso vai dependendo do empenho, né, da pessoa. Eu tenho pacientes que eu consigo espaçar a cada 15 dias, porque eu dou as tarefas lá e o paciente realmente consegue voltar somente a cada 15 dias. Não preciso ali toda semana, né? Ou se eu estou em processo de alta, eu também já vou deixando a cada 15 dias para esse paciente já ir se desvinculando, porque a gente cria um vínculo ali de carinho com os pacientes e é difícil depois ir se desapegando, né? Mas eu adoro dar alta porque eu sei que a alta quer dizer que foi um sucesso o tratamento e eu tô tranquila em que esse paciente agora siga sozinho. Realmente, viu? Você me fez lembrar aí, há muitos anos atrás, né, quando eu comecei a trabalhar na rádio e trabalhei com esporte, né? E aí a gente ia para os estádios e tal, e a linguagem no esporte é um pouco, né, mais informal, e você tem que ser um pouco mais rápido. E olha o que eu me enrolava, o que eu fiz de trava-língua, menina, você nem imagina, viu? Nossa, era difícil, eu me enrolava ali ao vivo, e aí foi muito Manalara Vajazá, foi muito mesmo, viu, Paula? Ô, Paula, olha, realmente foi muito boa a sua participação. Eu gostei demais. Eu não sabia, não tinha esse conhecimento, que era tão amplo assim, né? A atuação da fonoaudióloga, né? Não sabia que abrangia tantas áreas desse jeito, né? Olha só como é que foi bacana. Muito obrigado pela sua participação. Quero te dar um minuto aí para você finalizar e trazer aí uma palavra final, alguma orientação para os nossos amigos, as nossas amigas, viu? Desde já agradecendo a sua participação. Carlos, eu que agradeço imensamente isso que você faz toda sexta, de trazer esse profissional e dar esse espaço para que a gente possa divulgar, é incrível. Porque o problema é que muitas vezes isso acontece, né? A gente não consegue divulgar o que realmente é feito, o que a gente pode ajudar, a importância do nosso trabalho, e a gente tem esses estigmas, né, já prontos, de fono é só para isso, fono é só para aquilo, e aí a gente não consegue realmente atingir um número muito maior de pessoas que se beneficiaria com o nosso trabalho. Então eu te agradeço muito por isso, espero que realmente tenha sido de grande valia para os ouvintes, para você, para todo mundo aí. Quem precisar do atendimento, é só entrar em contato, o meu telefone mesmo. Eu posso falar?
o número? Pode sim. É o 14 9 1004 3622. A gente pode fazer a primeira avaliação, ela é uma cortesia, ela é gratuita, ela não é cobrado nenhum valor. Então, se você quiser aí, pelo menos saber se realmente é caso de fonoaudiologia ou não, manda uma mensagem no WhatsApp para mim, a gente conversa, eu tiro suas dúvidas. Foi como eu falei, tem atendimento presencial e online. Eu atendo de terça e sexta aqui no Sindicop. Então, eu tenho esses 2 dias, porque a gente sabe que tem, né, os plantões dos agentes, né? Então, tem semana que é de segunda, quarta e sexta, semana é terça e quinta. Então, para eles não ficarem sem atendimento, eu consegui esses 2 dias, né? Então, agradecer mais uma vez. E qualquer dúvida, qualquer comentário, sugestões, tudo, estou aberta aqui, né, para a gente conversar. E se você também, Carlos, precisar de mais alguma coisa relacionada a mim, fique à vontade para me mandar mensagem, certo? Muito obrigada. Legal, Paula. Muito obrigada mesmo. Com certeza nós vamos te convidar para ter outras participações aqui na rádio. Foi bem, viu? Nossa, além de tudo, fala muito bem, né? Legal. Ó, nervosismo nada, viu? Era conversa aquilo lá. Ai, obrigado, viu, Paula? Até mais, viu? Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, minha gente. A Paula, né, participando com a gente aqui na Super Rádio Sindicop. Bacana, né? Fala bem, expressa bem, explica bem, né? Muito legal mesmo. Pode esperar, viu, Paula? Nós vamos trazer você aqui outras vezes aqui na Super Rádio Sindicop, né?